Há uns 30 dias atrás, eu tomei uma decisão. Eu decidi reconstruir a minha vida para ter uma vida mais próspera e abundante em apenas 180 dias. Eu queria uma mudança, de fato, sem atalhos, sem método mágico ou fórmula mágica, sem aquela motivação passageira. Eu queria simplesmente disciplina e ação. E aí, agora se passaram 30 dias e eu vou compartilhar o que aconteceu nesses 30 dias, dentro desse desafio de 180 dias de reconstrução da minha vida. E a primeira coisa que eu compartilho, que eu quero compartilhar, é que a verdade é que mudar de vida não é tão simples como a gente imagina. Até porque eu tenho 46 anos, eu tenho muita história, muita vivência, muito aprendizado. Imagina eu, inocente, achando que eu conseguiria mudar tudo isso ou muita coisa em apenas 30 dias. E aí eu vou compartilhar as minhas dificuldades, o que aconteceu comigo nesses 30 primeiros dias, mas também as estratégias que eu adotei para poder manter o rumo, voltar para os trilhos do meu desafio de 180 dias. Dentro desses 30 dias, muita coisa aconteceu, só que eu comecei a refletir o que de fato me fez iniciar esse projeto. Eu queria entender se não era uma vontadezinha passageira ou uma modinha. Eu queria, de fato, buscar mais profundamente o que me fez pensar, desejar reconstruir a minha vida em 180 dias. E eu vou abrir meu coração aqui para você. Eu nunca tinha falado isso e eu encontrei essa resposta depois de muita reflexão. E eu entendi que o meu maior desejo com esse desafio é sair da estagnação. É simplesmente sair do estado que eu me encontro hoje. Esse foi o principal motivo que me fez iniciar esse projeto. E eu, inocentemente, achava que em 30 dias eu já estaria completamente diferente. Só que a realidade não é bem assim. O mundo aqui fora é muito diferente. A vida real ela é muito diferente do que a gente planeja e coloca no papel bonitinho para a gente poder ficar lendo. Eu vou direto ao assunto. Então, o que nos primeiros dias aconteceu comigo com esse desafio? O que aconteceu é que depois que eu iniciei o desafio, a minha motivação estava lá nas alturas. Aqueles picos de dopamina, pico de motivação, fazendo várias atividades, várias ações, estudando, lendo, treinando, querendo mudar uma série de coisas. Na verdade, querendo mudar tudo na minha vida. Parece legal, né? Só que não. Na verdade, eu estava cometendo os mesmos erros que eu cometi no passado. Eu estava repetindo um ciclo que eu fiz lá no passado e que não me trouxe resultados satisfatórios. Pelo contrário, me trouxe estagnação e frustração. Quando eu me vi nesse movimento, fazendo uma série de coisas, já deixando de fazer outras, incluindo coisas novas, eu percebi que eu estava repetindo um padrão. E um dos principais erros que eu cometi foi eu não defini prioridades. Eu não defini prioridades para as coisas e o pior, eu não respeitei nenhuma ordem de prioridade. Eu simplesmente fui fazendo, achando que aquilo ali era importante, que aquela outra coisa era mais importante, aquilo que estava aparecendo também era importante. Simplesmente eu estava preocupado em performar. E depois mostrar que eu era um cara que estava conseguindo fazer tudo aquilo. E, na verdade, eu não estava fazendo nada daquilo. E qual foi o resultado que eu percebi? Eu estava direcionando energia, tempo e esforço para coisas que não eram para eu estar direcionando naquele momento. E o resultado foi, comecei a perder aquela motivação inicial, se tornando uma motivação passageira. Então, comecei a desacelerar, eu comecei a perceber a falta de interesse em algumas coisas. Eu quero pausar esse vídeo aqui porque talvez você também esteja passando por isso, querendo uma mudança profissional, pessoal, financeira, espiritual, e às vezes você consome tanto conteúdo
na internet que você chega a ficar com uma obesidade de conteúdo. Você não consegue aplicar aquilo que você está consumindo, ou você não consegue fazer uma curadoria, um filtro daquilo que você está consumindo. Então, se você está passando por isso, calma. Você não está sozinho nisso. Acontece com muita gente e aconteceu comigo agora também, mais uma vez. E uma das coisas que foi mais importante foi eu parar. Parar para poder analisar como que foi esses 30 primeiros dias dentro do meu desafio. Essa parada que eu dei e eu comecei a escrever as coisas, eu percebi o caminho que eu estava percorrendo. Eu estava me distanciando do meu propósito, me distanciando das coisas que eu tinha definido que seriam positivas para mim, que me colocaria aonde eu gostaria de chegar dentro desses 180 dias. Então essa parada, ela é super importante. Então para você que está passando por isso, tira um tempo e para tudo para você poder analisar, ter um olhar clínico para você poder entender como que está o seu cenário atual. Eu compartilhei aqui os problemas, as minhas dificuldades mais relevantes, mas eu vou compartilhar agora qual foi a estratégia, o que eu fiz para poder retomar a minha rota, eu recalcular a rota e eu seguir em frente dentro do meu desafio. Então, se isso está fazendo sentido para você, eu já te convido, se inscreve no canal, curte esse vídeo e salva também. Já pega o seu papel e caneta, anota, eu vou trazer para você 4 ações que eu fiz que me ajudaram muito, estão me ajudando muito e que eu tenho certeza que se você aplicar, também vai te ajudar. Então vamos lá. A primeira delas, eu defini hierarquia das minhas atividades, hierarquia dos meus projetos. Eu coloquei cada projeto e cada atividade dentro de uma ordem hierárquica, definindo o que é prioridade, sendo o que vai me trazer mais resultados em curto e médio prazo. Pronto. Se eu fizer essa atividade, ela vai me trazer resultado em curto prazo? Vai. Então, ela é prioridade. Ah, essa aqui vai me trazer resultado a longo prazo. Então, essa aqui não é prioridade. Não vou mexer com isso agora. A mesma coisa nos meus projetos pessoais. Por quê? Eles estavam simplesmente embolados. Eu não tinha colocado uma prioridade, eu estava fazendo uma coisa agora, depois uma outra, aquilo ali, e eu estava entrando num ciclo, e o novo estava me gerando dopamina, me dando motivação, e aquilo que eu tinha que terminar, eu não estava terminando. Eu até compartilhei isso no outro vídeo. Então, o que eu fiz? Defini uma ordem hierárquica dos projetos e das minhas atividades. Isso foi muito importante. O segundo passo que eu fiz foi reduzir o tempo das atividades. Eu precisava ajustar o tempo que eu tinha definido para cada atividade. Por quê? Eu estava tão preocupado em performar, tão preocupado em compartilhar uma rotina extremamente focada, eficiente, só que eu não estava conseguindo cumprir com aquilo que eu tinha definido. No início, eu até consegui, mas depois eu fui ver que manter aquela rotina era surreal para as prioridades que eu tinha, para as atividades que eu exerço, meu trabalho, por aí vai. Então eu tive que redefinir a hierarquia e reduzir o tempo das atividades. A terceira estratégia que eu adotei, que está ligado justamente à primeira e à segunda, foi liberar mais tempo na minha agenda, ter mais tempo livre de qualidade. Quando eu liberei mais tempo para poder ficar sem fazer nada, só que preste atenção, não é você ficar sem fazer nada para você poder ficar assistindo televisão, série ou ficar rolando ali na rede social. Não é isso. É você ter tempo livre de qualidade. Vai descansar, vai dormir, vai fazer um passeio criativo, vai fazer uma atividade física extra, vai ler um livro, vai fazer alguma coisa que vai contribuir para a tua transformação. Então, quando eu liberei mais tempo na minha agenda, nossa, isso aí foi maravilhoso. Porque assim, eu tenho lido mais sem aquele estresse de eu preciso ler, eu preciso completar um livro por mês, que eu tinha definido isso para mim. Só que, por exemplo, essa definição de um livro por mês, eu coloquei como não prioridade.
Porque para mim não é prioridade eu me estressar com essa obrigação de ler um livro por 30 dias. Eu simplesmente tirei isso da minha hierarquia. E aí, como agora eu tenho mais tempo livre, eu estou conseguindo ler de uma forma mais tranquila, mais leve. A leitura já está fluindo. Eu já avancei no livro que eu estou lendo. Já estou começando a pensar no próximo livro que eu vou comprar. Então, liberar espaço na agenda não é para você ter tempo livre para poder fazer besteira ou ficar à toa. Simplesmente aproveite esse tempo livre para você poder evoluir, consumir conteúdo de qualidade, é, é, explorar, estimular o seu lado criativo e por aí vai. Então, esses 3 pontos que eu fiz, essas 3 estratégias, estão interligadas. Colocar uma ordem hierárquica, diminuir o tempo das atividades e liberar minha agenda, ter mais tempo livre, ok? E o último foi, eu foquei nas minhas mudanças internas. Eu estou priorizando a minha mudança interna. Então, coloquei como foco pilar pessoal, pilar espiritual. Eu quero e preciso trabalhar o meu interior. Eu preciso gerenciar melhor as minhas emoções. Isso, para mim, é tão importante e eu entendi que é prioridade que vai me trazer resultados nas outras áreas também. Vai me ajudar a evoluir profissionalmente, vai me ajudar a evoluir financeiramente. Então, eu precisei parar para poder entender que eu precisava colocar hierarquia nas coisas, eu precisava reduzir o tempo das atividades que eu defini, eu precisava liberar espaço na minha agenda e o mais importante, olhar para dentro e colocar no centro de tudo, para que eu tenha essa mudança externa, eu consiga reconstruir essa minha vida, ter uma vida próspera e abundante. Primeiro eu preciso mudar a minha vida interna, o meu interior, aqui dentro, aqui dentro. Isso é prioridade. E agora eu entendi e defini como prioridade, tá certo? Então, essas 4 coisas que eu te falei agora, faz isso, que vai te ajudar muito. Eu estou fazendo e já foi um divisor de águas nesses primeiros dias depois que eu defini isso. Repete, eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. E depois desses 30 dias, dessa análise toda e desse ajuste de rota, o que eu aprendi e eu quero deixar aqui para você? Quero compartilhar do fundo do meu coração isso com você. O que eu aprendi nesses 30 dias? Você não precisa mudar tudo de uma vez. Tire esse peso. Eu tirei esse peso dos meus ombros. Que eu criei um projeto e eu achava que eu precisava mudar tudo, me tornar uma pessoa extraordinária. E não. Você não precisa mudar tudo de uma única vez. Pronto. Depois que eu tirei esse peso dos meus ombros, cara, vou te falar a verdade, eu estou muito mais leve, estou muito melhor. As coisas estão sendo conduzidas de uma forma muito mais tranquila e o resultado vai ser até melhor.